Isso é Terra de Terror. Eu sou Carla, e esta é a história de como sobrevivi ao que parecia ser o fim. Trabalhei durante anos como cientista em um laboratório de biotecnologia, onde lidávamos com vírus experimentais. Nunca imaginei que um dia estaria contando essa história, mas o que vivi precisa ser compartilhado. Era uma noite fria de outubro quando tudo começou. Eu estava trabalhando em um projeto confidencial envolvendo um novo tipo de vírus sintético, criado para estudar possíveis tratamentos para doenças neurodegenerativas. Chamávamos o vírus de Nexus. A pesquisa estava progredindo bem, mas naquela noite, algo deu terrivelmente errado. Por volta das 2 da manhã, um alarme estridente quebrou o silêncio. O som significava apenas uma coisa: contaminação. Corri para a sala de controle, onde meus colegas estavam em pânico. No meio da confusão, descobrimos que uma falha no sistema de contenção havia liberado o Nexus no ar. Meu coração disparou. Sabíamos que o Nexus era altamente contagioso e que os efeitos em humanos eram desconhecidos. Minhas mãos tremiam enquanto procurávamos desesperadamente uma solução. Mas era tarde demais, o vírus já estava se espalhando. Nos dias seguintes, o laboratório se transformou em um pesadelo. Meus colegas começaram a apresentar sintomas estranhos, delírios, comportamentos agressivos e, em alguns casos, catatonia. A equipe de contenção externa foi chamada, mas o laboratório foi rapidamente colocado em quarentena, sem nenhuma esperança de ajuda externa imediata. Eu, de alguma forma, ainda estava bem. Talvez fosse sorte, ou talvez uma resistência natural ao Nexus. Mas isso significava que eu tinha que encontrar uma saída. Passei dias estudando nossos dados, buscando uma cura ou um antídoto. Cada minuto que passava, sentia a pressão aumentar, sabendo que meus colegas estavam perdendo suas batalhas contra o Nexus. Na terceira semana, o desespero tomou conta de mim. Eu estava sozinha, cercada pelos corpos dos meus amigos, sem esperança à vista. Foi então que encontrei algo nos registros, uma pequena nota deixada por um dos cientistas que já havia mostrado sintomas iniciais. Ele havia identificado uma fração do vírus que poderia ser usada para criar um antídoto. Era uma chance mínima, mas era tudo que eu tinha. Trabalhei sem parar por 48 horas, usando os últimos recursos do laboratório. Finalmente, consegui sintetizar um protótipo do antídoto. Apliquei em mim mesma, esperando que funcionasse. As horas seguintes foram um borrão de dor e alucinações, mas, no final, acordei sentindo-me diferente. Viva! Sabendo que o tempo estava se esgotando, fiz o possível para tratar os sobreviventes, mas a maioria já estava além da salvação. Quando a equipe de contenção finalmente conseguiu entrar, eles encontraram um laboratório destruído e uma única sobrevivente, eu. Agora, anos depois, ainda carrego as cicatrizes daquela noite. O Nexus foi destruído, mas as memórias do que aconteceu nunca desaparecerão. Contei minha história muitas vezes, na esperança de que nunca mais se repita. Mas, no fundo, sempre há um medo persistente de que algo semelhante possa acontecer de novo, em algum lugar, em algum laboratório isolado. É Terra de Terror. Eu nunca pensei que meu trabalho num laboratório de pesquisas médicas poderia me colocar em tanto perigo. Naquela época, eu era apenas um jovem cientista, ansioso para fazer descobertas revolucionárias. Estávamos trabalhando num projeto ultrasecreto, estudando vírus e buscando desenvolver tratamentos inovadores. Uma noite, enquanto estava sozinho no laboratório, uma mensagem urgente apareceu no meu computador. O sujeito da mensagem, Dr. Wagner, estava nitidamente apavorado. Ele alertava sobre uma falha nos protocolos de segurança e a possível liberação de um novo vírus que estávamos estudando. Na mesma hora, senti um calafrio correr pela espinha. Apressei-me para a ala de contenção, onde o vírus estava sendo mantido. Assim que entrei, percebi que algo estava errado. O sistema de segurança estava desativado, e a porta da câmara de contenção estava entreaberta. Meu coração disparou. Tentei entrar em contato com os outros membros da equipe, mas ninguém atendeu. Eu estava sozinho. Decidi investigar mais a fundo. Ao me aproximar da câmara de contenção,
vi uma figura caída no chão. Era o Dr. Wagner. Ele estava pálido e suando profusamente. Seus olhos, cheios de pavor, me imploravam ajuda. Ele murmurou algumas palavras incoerentes antes de perder a consciência. Tentei reanimá-lo, mas foi em vão. Aterrorizado, percebi que o vírus havia escapado. Nos dias seguintes, comecei a sentir os sintomas. Febre alta, dores de cabeça intensas, e uma sensação de cansaço extremo. O medo de que eu fosse o próximo a sucumbir ao vírus me consumia. Com o tempo, os sintomas pioraram. Eu estava isolado, sem saber em quem confiar ou como procurar ajuda. Uma noite, enquanto tentava descansar, ouvi passos no corredor do laboratório. Levantei-me, tomando cuidado para não fazer barulho. Quando me aproximei da porta, vi sombras se movendo rapidamente. Não era apenas uma pessoa, eram várias. Sentia que algo muito errado estava acontecendo. Peguei um objeto pesado para me defender e me aproximei cautelosamente. As sombras eram de outros cientistas, mas eles estavam diferentes. Seus rostos estavam distorcidos pelo medo e pela doença. Eles pareciam perdidos, como se suas mentes estivessem sendo consumidas pelo vírus. Um deles, a doutora Silva, me reconheceu e pediu ajuda com uma voz fraca. Eu sabia que não podia salvá-los, mas também sabia que não podia deixá-los ali. Decidi buscar uma saída. Juntos, nós lutamos para chegar à superfície do laboratório, enfrentando obstáculos e tentando evitar os infectados. Durante a fuga, perdi vários colegas. A culpa e o medo se tornaram insuportáveis, mas continuei em frente. Finalmente, conseguimos alcançar a saída do laboratório. A luz do dia parecia surreal depois de tanto tempo no escuro. A sobrevivência fora do laboratório era incerta, mas eu sabia que tinha que encontrar ajuda e alertar o mundo sobre o que estava acontecendo. O vírus estava solta, e eu era a única pessoa que sabia o suficiente para tentar conter a catástrofe. Hoje, enquanto escrevo este relato, ainda carrego as cicatrizes daquela experiência. Não sei quanto tempo me resta, mas espero que minha história sirva de alerta. O perigo de brincar com forças que não entendemos é real, e as consequências podem ser devastadoras. É terra do terror. Me chamo Ana, e trabalhei como técnica de laboratório em uma instalação de pesquisa biológica de alto nível. Sempre soube dos riscos envolvidos, mas nunca imaginei que um dia me encontraria numa situação tão desesperadora. Estou contando essa história para que outros possam aprender com o que passei e talvez, só talvez, impedir que algo assim aconteça novamente. Era uma noite comum no laboratório. O ar-condicionado zumbia baixinho, e o ambiente estava iluminado pelas luzes frias e constantes das lâmpadas fluorescentes. Estávamos conduzindo experimentos em um novo vírus, codinome Vírus X. O objetivo era desenvolver uma cura para doenças respiratórias graves, mas o vírus era extremamente volátil e perigoso. Tudo começou quando o alarme de contenção soou, ecoando pelos corredores. Corri para a sala de controle, onde os monitores mostravam uma anomalia no sistema de contenção. Aparentemente, houve uma falha técnica que resultou na liberação do vírus dentro da sala de testes. O pânico tomou conta do laboratório. Sabíamos que qualquer exposição poderia ser fatal. Os protocolos de emergência foram acionados, mas algo deu errado. A sala de testes deveria ter sido selada automaticamente, mas as portas não se fecharam completamente. Eu e alguns colegas fomos enviados para investigar e corrigir o problema. Quando chegamos à sala, encontramos o Dr. Moretti caído no chão, tossindo violentamente. Seus olhos estavam vermelhos, e ele suava profusamente. Lembro-me de sentir um medo paralisante, mas tínhamos que agir rápido. Equipados com trajes de proteção, tentamos selar a sala manualmente. Enquanto isso, os sintomas do Dr. Moretti pioravam rapidamente. Sua tosse se tornou ensanguentada, e ele começou a delirar, falando coisas sem sentido. Foi então que percebemos que o vírus era ainda mais agressivo do que imaginávamos. Os dias seguintes foram um pesadelo.
Os primeiros sintomas começaram a aparecer em vários colegas: febre alta, dores no corpo e uma tosse persistente. Eu mesma comecei a sentir a febre e a fraqueza. O laboratório foi colocado em quarentena, mas era tarde demais. O vírus se espalhara rapidamente. No meio do caos, descobrimos que o vírus não apenas atacava o sistema respiratório, mas também afetava o sistema nervoso, causando alucinações e comportamentos irracionais. Havia relatos de colegas que vagavam pelos corredores, perdidos em seus próprios delírios, e outros que simplesmente desapareceram. Uma noite, acordei com um som estranho. Um murmúrio baixo e constante. Peguei uma lanterna e saí do meu quarto provisório. Os corredores estavam mergulhados na escuridão, exceto pela luz fraca da lanterna. O som parecia vir da sala de contenção. Quando me aproximei, senti uma presença. Me virei rapidamente e vi uma figura nas sombras. Era o Dr. Moretti, ou pelo menos o que restava dele. Seus olhos estavam vazios, e ele balbuciava algo incompreensível. Ele se moveu na minha direção, e, em pânico, comecei a correr. O som dos passos dele ecoava pelos corredores, e eu sentia que ele estava cada vez mais próximo. Corri até a sala de controle e tranquei a porta atrás de mim. Com o coração batendo descontroladamente, olhei pelas câmeras de segurança e vi outros colegas vagando sem rumo, perdidos em sua loucura. Decidi que precisava sair dali. Com a pouca força que me restava, fiz meu caminho até a saída de emergência. Os corredores pareciam labirintos de horror, com sombras se movendo e murmúrios ecoando. Quando finalmente alcancei a porta, senti uma mão fria agarrar meu braço. Lutei com todas as minhas forças e consegui me libertar. Do lado de fora, o ar fresco foi um choque. Corri para o posto de segurança e acionei o alarme de emergência. Fui encontrada pouco depois, desmaiada e febril. Passei semanas em quarentena, mas, de alguma forma, sobrevivi. Hoje, carrego as cicatrizes físicas e emocionais daquele incidente. Perdi muitos amigos e colegas, mas a história precisa ser contada. O perigo dos vírus de laboratório é real, e a ciência deve ser tratada com o máximo respeito e cautela. O que aconteceu no laboratório foi um lembrete aterrorizante de como a natureza pode ser implacável quando manipulada sem o devido cuidado. É terra do terror. Eu nunca imaginei que minha carreira como pesquisador em virologia me levaria ao inferno. Mas é exatamente isso que aconteceu. Meu nome é André, e eu trabalhei no Laboratório Biológico de Alta Segurança, LBAS, por mais de 10 anos. Nosso trabalho era desenvolver vacinas para novos vírus, mas tudo mudou naquela noite fatídica. Era uma quinta-feira comum, ou assim eu pensava. Estávamos trabalhando em um vírus recém-descoberto, conhecido internamente como VX-17. Ele era altamente contagioso e letal, mas acreditávamos ter ele sob controle. Naquela noite, recebi uma ligação urgente do Dr. Campos, meu colega. Ele estava no laboratório, trabalhando até tarde. André, você precisa vir aqui agora. Temos um problema sério. Sua voz estava tensa, quase histérica. Apressei-me para o laboratório, meu coração martelando no peito. Quando cheguei, vi Campos ao lado de um dos nossos técnicos, Roberto, que estava desmaiado no chão. Campos explicou que houve uma falha no sistema de contenção e que Roberto foi exposto ao VX-17. Tentamos isolar Roberto e ativar os protocolos de segurança, mas parecia que nada estava funcionando corretamente. Foi então que ouvimos um ruído alto, seguido de um alarme. As luzes do laboratório piscaram, e uma sensação de pavor tomou conta de mim. Subitamente, as portas automáticas se trancaram, prendendo-nos dentro. Estávamos em quarentena. Tentamos contato com a administração, mas não obtivemos resposta. Estávamos sozinhos. As horas passaram, e Roberto começou a apresentar sintomas horríveis. Sua pele ficou pálida e seus olhos injetados de sangue. Ele delirava e gemia de dor. A cena era perturbadora. Campos e eu tentávamos acalmar-nos, mas a verdade era clara: se não conseguíssemos sair, seríamos os próximos.
Decidimos procurar uma saída de emergência, mas para isso precisávamos atravessar o laboratório, onde estavam armazenados os vírus mais perigosos do mundo. Peguei uma lanterna e um kit de primeiros socorros, enquanto Campos, tremendo, segurava uma barra de ferro. Avançamos pelo corredor escuro. O silêncio era opressor, quebrado apenas pelos gemidos de Roberto ao longe. Quando passamos pela área de contenção, senti um arrepio na espinha. As portas de algumas câmaras estavam entreabertas. Algo estava muito errado. De repente, ouvimos passos atrás de nós. Viramos e vimos Roberto, mas ele não era mais o mesmo. Seus olhos estavam vidrados e ele se movia de forma estranha, quase como um zumbi. Tentamos falar com ele, mas ele avançou em nossa direção com uma força inesperada. Campos foi o primeiro a ser atacado. Gritei e corri, sentindo a adrenalina pulsar. Finalmente, encontrei a saída de emergência. Consegui ativar o sistema manualmente e escapar, deixando Campos para trás. Corri para a cidade mais próxima, tentando não pensar no que deixei para trás. Hoje, enquanto conto essa história, ainda carrego o trauma daquela noite. O VX-17 foi contido, mas a um custo alto. Eu sou o único sobrevivente daquele incidente. Nunca mais trabalhei em um laboratório, e todas as noites acordo suando frio, revivendo aquele horror. Fica o aviso, há coisas que o homem não deveria brincar, e mexer com vírus mortais. Obrigado por assistir aos nossos vídeos. Se inscrevam no canal para não perderem nenhuma novidade e compartilhem o conteúdo com amigos e familiares. Isso nos ajuda a continuar trazendo mais informações e entretenimento de qualidade. Não se esqueçam de assistir ao próximo vídeo que vai aparecer na tela. Até a próxima!